A história do Brasil. O Brasil é um país vasto, com belezas encantadoras e tem uma história bem interessante. A história se inicia com a chegada dos primeiros habitantes das Américas, por volta de 12 a 10 mil anos atrás, e acabam se dividindo em várias tribos. Em 1500, Pedro Álvares Cabral desembarca no Brasil e chama o local de Ilha de Vera Cruz, e depois muda o nome para a terra de Santa Cruz. No local, os portugueses chamaram os habitantes daqui de índios, e faziam negócios com eles, recolhendo uma madeira exótica chamada pau-brasil. Em troca delas, os índios ganhavam objetos, que para eles eram preciosos. Os portugueses começaram a se expandir pelo litoral. Antes de tudo isso, em 1494, surge o Tratado de Tordesilhas, em que Portugal e Espanha dividem o mundo entre eles. Então o território brasileiro se limita. Em 1534, o território brasileiro foi dividido em capitanias hereditárias, em que cada região era governada por um nobre português. Só que esse sistema acabou aqui e não deu muito certo. Em 1539, chegam os primeiros africanos para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar no Brasil. Nesse momento, começa o ciclo de escravidão. Durante o século XVI, aconteceu algumas revoltas entre indígenas e portugueses e a invasão francesa ao Rio de Janeiro. Em 1578, o rei de Portugal, Dom Sebastião, lutou em uma batalha em Marrocos, e nessa batalha, ele praticamente desaparece. Um tempo depois, surge a União Ibérica, pois o rei da Espanha era o mais próximo da linha de sucessão. Essa união fez o Tratado de Tordesilhas ser extinto, então o território do Brasil se expande mais. Em 1630, os holandeses invadiram o nordeste do Brasil. Os holandeses começaram a conquistar algumas regiões. Eles ficaram lá por 24 anos e depois finalmente foram expulsos. Só que eles pegaram o conhecimento da cana-de-açúcar e levaram para as Antilhas. Isso levou o Brasil a uma crise açucareira. No final do século XVII, algumas revoltas aconteceram, e também foi encontrado ouro na região de Minas Gerais, e começa o ciclo do ouro. Portugal impôs um imposto de 1/5 desse ouro. Caso estivesse em atraso, era derrama. Essa cobrança abusiva deixou vários mineiros revoltados. E surge então a Inconfidência Mineira. E tinham o objetivo de ficar independente de Portugal. Só que a coroa portuguesa conseguiu reprimir essa revolta e condena o líder chamado Tiradentes à morte. Durante o século XIX, Napoleão Bonaparte cria o bloqueio continental, que proibia os países da Europa de fazer comércio com a Inglaterra. Só que Portugal tinha amizade com a Inglaterra, então recusa aceitar esse bloqueio. Então Napoleão invade Portugal, a família real, sua corte e mais milhares de pessoas fogem e se mudam para o Brasil. Como retaliação, a Guiana Francesa é invadida e anexada ao Brasil. O príncipe regente assina um decreto que abria os portos brasileiros para fazer comércio. Durante seu tempo no Brasil, o príncipe regente de Portugal fez algumas realizações no Rio de Janeiro. Entre elas, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Academia Real Militar, Teatro Nacional, museus, bibliotecas e outras realizações. Depois da derrota de Napoleão, surge o Congresso de Viena, que tinha o objetivo de reconstruir a Europa que tinha sido devastada por Napoleão. Dom João fica muito tempo no Brasil, isso gerou algumas situações políticas em Portugal. Então ele eleva o Brasil a Reino Unido, chamado de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Houve insatisfação dos pernambucanos com a economia, então surge a Revolução Pernambucana, com o objetivo de ficar independente, mas durou pouco tempo, e depois chegou ao fim com a derrota dos rebeldes. Neste momento, o Brasil invade e anexa a Cisplatina. Os portugueses não gostaram da administração no Brasil, e então exigiram a volta do rei para Portugal, e também queriam uma monarquia constitucional no lugar da absolutista, na chamada Revolução Liberal do Porto. Para evitar esse problema, o rei Dom João VI volta para Portugal, mas deixa seu filho Pedro no Brasil. E Pedro resolveu ficar. Quando ele estava nas margens do rio Ipiranga, ele descobre que Portugal queria fazer o Brasil colônia de novo. Então ele grita independência ou morte. E o Brasil é declarado independente, e nasce então o Império do Brasil.
Após isso, aconteceu a Guerra de Independência, pois algumas províncias ainda estavam fiéis a Portugal, como a Batalha de Pirajá, a Batalha do Genipapo e outras batalhas envolvendo brasileiros e tropas portuguesas. Alguns países reconheceram a independência do Brasil um tempo depois, mas Portugal só reconheceria a independência se o Brasil pagasse uma indenização de 2 milhões de libras. Uma assembleia é reunida para criar a primeira Constituição do Brasil, mas o imperador Dom Pedro I fechou essa assembleia pelo fato deles quererem limitar o poder dele. Então ele convoca outra assembleia e cria assim a primeira Constituição do Brasil. Nessa Constituição havia 4 poderes, entre eles o poder moderador, que dava mais poder ao imperador. Esse autoritarismo de Dom Pedro I fez o Nordeste ficar revoltado, e surge o movimento separatista chamado Confederação do Equador. Mas as tropas do Império conseguem vencer e condenam essa revolução. Outra guerra acontece mais tarde, a Guerra da Cisplatina, onde os cisplatinos se rebelaram. O Brasil perde a guerra, a Cisplatina fica independente e nasce o Uruguai. Essa derrota fez o imperador ficar mais impopular. No primeiro reinado, o imperador Dom Pedro I ficou muito impopular, também houve crises políticas e econômicas. Após chegar de uma viagem, ele é bem recebido pelos portugueses, no Rio de Janeiro. Mas os brasileiros ficaram descontentes na chamada Noite das Garrafadas. Dom Pedro I resolve abdicar do trono e volta para Portugal, deixando seu filho Pedro II de 5 anos como imperador do Brasil. Mas ele não tinha idade para reinar, então o Brasil foi governado por regências. Algumas revoltas aconteceram durante o período de regências, como a Revolta dos Malês, a Cabanagem, a Sabinada, a Balaiada e principalmente a Revolução Farroupilha, que deu origem à República Rio-Grandense. E depois a República Juliana, que durou pouco tempo. Mas a Rio-Grandense durou quase 10 anos e depois voltou a ser parte do Império. Em 1840, aconteceu o golpe da maioridade, e então Dom Pedro II é coroado com apenas 14 anos de idade. Durante o reinado de Dom Pedro II, a economia brasileira cresceu bastante por causa da produção de café. Também houve investimentos em ferrovias e indústrias têxteis. Por pressão do Reino Unido, foi promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro ao Brasil. Também houve a questão Christie, que foi uma crise diplomática entre o Brasil e o Reino Unido. Com o objetivo de ter acesso ao mar, os paraguaios apoiados pelo ditador Solano Lopes invadem o Mato Grosso. E surge a Guerra do Paraguai. Mas o Brasil e seus aliados conseguem vencer a guerra mais sangrenta da América. A guerra gerou impactos significativos para o Brasil, o país ficou muito endividado, a economia ficou precária. Surgiu o Manifesto Republicano, que criticava a monarquia e queriam a implantação da república. Em 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, que finalmente liberta os escravos. Mas os donos de escravos não gostaram disso e ficaram contra a monarquia. Em 1889 acontece o golpe de Estado que proclama a República e dá fim à monarquia no Brasil. A República foi dividida em 6 fases, sendo a primeira República da Espada. Essa fase ficou marcada pelo governo de Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Foi criada a segunda Constituição do Brasil. Houve instabilidade política e revoltas, como a Revolta da Armada e a Revolução Federalista. O Brasil começou a ser governado por oligarquias até 1930. Em 1903 o Brasil compra o Acre da Bolívia por 2 milhões de libras. O Brasil também fez uma participação na Primeira Guerra Mundial, ajudando a Tríplice Entente. Durante a República Velha, foi criada a política do café com leite, que foi uma política em que o controle da presidência iria às mãos dos estados de Minas e São Paulo. Em 1930, acontece o golpe de Estado, que tira o presidente Washington do poder por causa de alguns problemas políticos. E quem virou presidente no lugar foi Getúlio Vargas, que deu fim à República Velha e início à Era Vargas. O seu governo foi dividido em 3. Foi criada políticas e leis relacionadas ao trabalho, como o salário mínimo, férias remuneradas, CLT entre outras.
Em 1942, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial após ter alguns de seus navios destruídos por alemães. Em 1944, a Força Expedicionária Brasileira é enviada para lutar na Itália, junto com os aliados. Por pressão dos militares, Getúlio Vargas renuncia. A era Vargas acaba e entra a República Populista. Essa fase teve ao todo 9 presidentes, inclusive Getúlio Vargas, que dessa vez foi eleito. Nesse governo de Vargas, surgiu empresas como a Petrobras e a BNDES. Por causa de uma crise, Getúlio Vargas tira a própria vida em 1954 no Palácio do Catete. Alguns presidentes ficaram pouco tempo no poder. No governo de Juscelino Kubitschek, o Distrito Federal muda para o centro do Brasil, com a nova capital Brasília. Houve descontentamento dos militares em relação ao governo de João Goulart. Então aconteceu um golpe militar, que tirou ele do poder e deu origem a uma ditadura que durou 21 anos. Nesse período, estabeleceu a censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e perseguição policial aos opositores do regime. A ditadura militar foi marcada pelo autoritarismo. A democracia só foi voltar em 1985, com o fim da ditadura militar e início da nova república, que vai até os dias de hoje. Foi criada a última Constituição brasileira, de 88. Houve 2 impeachments. Hoje o Brasil é o 5º maior país do mundo, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. 12º maior exército do mundo. E a 9ª maior economia, além de uma população de 211 milhões de habitantes.